Começamos com Valdir Santos, advogado-geral da União, especialista em palestras sobre concursos públicos. Ele que na tarde e noite desta sexta-feira ministra palestras a pré-candidatos a vereador de Santo Antônio de Jesus num evento de iniciativa do contabilista Joel da Contabilidade. Valdir, o que significa esse convite formulado por Joel e a importância dessa palestra, estratégias de campanha para candidatos de baixo desempenho, combate à corrupção aqui em Santo Antônio de Jesus? O objetivo é esclarecer as pessoas para um fato muito pouco conhecido, de que muita gente não ganha a eleição, não é por falta de voto, e sim por falta de conhecimento, por falta de estratégia, por falta de uma compreensão a respeito do sistema eleitoral proporcional, que é o sistema das eleições de vereadores e de deputados federais e estaduais, que muitas vezes permite que as pessoas que sabem montar uma chapa adequadamente, né, e agora nós teremos, a partir de 2020, não haverá mais coligação, os partidos terão que agregar todos os seus candidatos e não poderão se juntar com outros partidos na eleição proporcional, e fazer com que pessoas que, apesar de terem menos votos, mas que representam um número muito maior de eleitores, possam ganhar a eleição e ocupar uma cadeira nas casas legislativas. Nós temos exemplos de casos como a pessoa tem, por exemplo, 1.000 votos, mas ela representa uma linha, uma necessidade da sociedade, onde outras 8, 9, 10 mil pessoas votaram em pessoas, em candidatos com o mesmo perfil, com o mesmo objetivo, com as mesmas pretensões, caso sejam esses candidatos eleitos. Enquanto que outras pessoas têm 1.000 e poucos votos, mas representam uma corrente de pensamento que necessariamente não representa uma parcela grande da sociedade. Então não é justo que você tenha 9, 10 mil pessoas sem um representante, enquanto que o outro, representando apenas 1.100, somente porque teve 100 votos a mais do que cada um dos outros candidatos, seja o representante, seja aquela pessoa que vai ocupar uma vaga na Casa Legislativa. Valdir, com a extinção das coligações partidárias, quais os critérios ideais para a escolha de partidos efetivamente competitivos? Olha, os pré-candidatos, eles devem se preocupar com o fato de que, se eles ingressam em um partido que tem candidatos com um potencial eleitoral, com a capacidade de obtenção de votos muito maior que a dele, o risco de essa pessoa não ser eleita e apenas servir de escada para os outros é muito grande. Então, supõe-se, por exemplo, que se a pessoa já é vereador, já é deputado, o rendimento eleitoral dessa pessoa nas eleições seguintes é um rendimento grande. Então, um candidato iniciante, se ele tem consciência de que esse partido só vai conseguir eleger uma pessoa, e lá tem alguém que já é, uma ou duas pessoas que já são vereadores ou deputados, naturalmente as suas chances de eleição ficam bastante reduzidas, né? Podendo chegar, inclusive, a considerar impossível ganhar a eleição dessa forma. No entanto, se ele estiver numa chapa em que há diversas outras pessoas com o mesmo nível de obtenção de votos, com o mesmo potencial de obtenção de votos, aí a coisa já fica uma disputa mais equilibrada e permite que a pessoa, de fato, esteja concorrendo e não apenas servindo de escada para os outros subirem. Valdir, o que significam as cláusulas de barreiras e até que ponto, a priori, seleciona as siglas que efetivamente têm um poder de fogo? Olha, a cláusula de barreira, que consiste na exigência de determinado rendimento dos partidos para que eles permaneçam, para que eles sobrevivam, para que eles recebam fundos públicos, elas têm o objetivo de eliminar, de acabar com a existência de partidos menores, fazendo inclusive com que alguns deles sejam obrigados a se fundir, a se reunir com outros ou até levando alguns deles à extinção. O fato de ser um partido pequeno não obrigatoriamente vai levar um partido a ser vítima dessa cláusula de barreira. O que vai fazer com que um partido sobreviva, mesmo ele sendo pequeno, é a capacidade de articulação dos seus dirigentes e o conhecimento estratégico que esses dirigentes tenham para trazer para esse partido os candidatos com potencial eleitoral maior, fazendo com que esse partido agregue pessoas com a possibilidade de eleição, e o caminho para isso é evitar a inclusão de pessoas que já tenham mandatos, porque onde já tem ocupante do cargo de vereador e de deputado, naturalmente os candidatos com chance de ganhar, mas que nunca foram ocupantes desses cargos, vão ter suas restrições, vão ter medo de participar, porque senão não terão muita chance. Propala-se que a corrupção é sistêmica. Até que ponto ela pode ser paulatinamente debelada ou até amenizada? A corrupção ela pode ser inicialmente controlada e depois extinta, mas para isso é necessário que haja a participação da sociedade. O fato de a corrupção ser sistêmica não é razão para a gente imaginar que ela não possa ser combatida. Diversas outras questões, como por exemplo doenças, que eram doenças que
eram endêmicas no Brasil inteiro, em diversos outros países, elas foram controladas através de medidas baseadas na ciência, baseadas na adoção de medidas preventivas. E com relação à corrupção é algo muito semelhante. O melhor remédio contra a corrupção é a luz do sol, é um remédio barato. O que é que isso significa? Que se você torna público tudo, se você torna acessível às pessoas, se você torna transparente a administração pública, você terá como controlar e não somente, como se faz hoje, tentar recuperar o dinheiro desviado, mas sim fazer o que é mais certo, impedir que o dinheiro seja desviado. Porque depois que o dinheiro é desviado, os órgãos oficiais eles têm uma dificuldade muito grande de recuperar esse recurso, porque o corrupto transfere o patrimônio do seu nome para o nome de Laranjas. Então, é muito importante que as pessoas entendam que a melhor forma é a prevenção. E essa prevenção se dá através da transparência. Se o administrador público resiste a ser transparente, se recusa a dar as informações, é ato de improbidade, de acordo com o que está previsto na Lei de Acesso à Informação. E, ao mesmo tempo, ocorrerá, se isso for divulgado, um desgaste político para essa pessoa, porque qual seria a justificativa para essa pessoa negar ao cidadão o acesso às informações que a lei garante? A partir das 19 horas de hoje, o senhor ministra também palestra Como Passar em Concurso Público no Paraty Hotel. Poderia versar a respeito dessa outra iniciativa de Joel da Contabilidade? Bom, a palestra sobre como se preparar para concurso público, ela tem o objetivo de mostrar para as pessoas que existem formas de estudar que são mais produtivas. Em geral, a gente apenas faz leitura de texto, faz exercício, faz às vezes resumos, nem sempre muito adequados ou muito úteis para o aprendizado. E nessa palestra eu dou uma ideia geral a respeito de diversos métodos de estudos e a pessoa, para constatar que esses métodos funcionam, não é necessário que ela se prepare até o dia da prova e só lá descubra se funcionou ou não. Em apenas poucas horas de estudo, usando métodos como esses que, na verdade, não se baseiam na leitura e sim na atividade cerebral permanente, com atividade para evitar a perda de concentração, a pessoa já descobre que aprendeu mais, já faz exercícios e já percebe que se sente mais confiante e que aprendeu efetivamente aquilo que foi estudado, o que não acontece com a leitura. Às vezes você lê um texto inteiro, um capítulo inteiro de um livro, e no final você tem a sensação de que não sabe nada. Por quê? Porque o nosso cérebro ele não foi constituído, não foi feito, formado para aprender através de leitura. Na história da humanidade, a leitura, a escrita, ela é um instrumento de transmissão do conhecimento muito recente. O nosso cérebro foi feito para aprender através do fazer. Então nós temos que estudar com atividade para manter a atenção e a concentração. Se ficarmos fazendo leitura ao mesmo tempo, como a gente sempre está muito propenso a se dispersar, a gente não vai estar atento àquilo que está lendo, apesar de parecer que está atento. E no final, a sensação é de que não aprendeu nada, né? Por isso é preciso mudar a forma de estudar para ter um rendimento melhor. Finalizando, Valdir, com as recentes posturas governamentais, houve retração no que concerne a realização de concursos públicos. Quais as perspectivas com relação à sua retomada, à luz da terceirização que inibe essas iniciativas governamentais? O grande problema do concurso público e sempre foi não a redução dessas oportunidades por decisão governamental, porque o governo não pode muito decidir quando existe a aposentadoria, quando existe o pedido de exoneração de um servidor, quando existe o crescimento da demanda, o governo tem que atender, para isso que os impostos são pagos. O grande problema é que o governo, em lugar de atender essa demanda através de servidores concursados, independentes, dedicados à causa pública, contratam pessoas que são levadas a servir muito mais ao governante do momento do que servir efetivamente à sociedade. Então, em determinados setores bastante sensíveis, é uma grande tragédia administrativa você colocar pessoas que não têm independência, que tem que estar ali fazendo o jogo do poderoso do momento, prejudicando a sociedade, atendendo mal, praticando corrupção, quando, através de um serviço melhor qualificado, selecionado pelo concurso público, seria dado um destino melhor ao dinheiro dos nossos impostos. Então, esse é o grande problema hoje. Mas mesmo com essas dificuldades, nós temos inúmeros concursos todos os dias sendo lançados e acontecendo. O grande problema é que a maior parte da sociedade só considera a existência de 10 a 15 concursos por ano, que são exatamente aqueles mais disputados, aqueles mais concorridos, aqueles maiores e mais famosos. Eu cito exemplo: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Caixa Econômica, Petrobras, Banco do Brasil, Ministério Público, Justiça Federal, Justiça Estadual. E os concursos que têm uma concorrência muito menor, por exemplo, agências reguladoras, conselhos regionais, e que às vezes têm uma remuneração tão boa ou até melhor, são concursos que passam despercebidos e as pessoas não disputam essas vagas, não disputam esses concursos, e acaba gente que está menos preparada, mas por estar melhor informada e mais orientada, acaba ganhando a oportunidade de trabalhar no serviço público e adquirir sua estabilidade.
E que pese suas atividades laborais, como é que está a sua agenda de realização de palestras em todo o Brasil? Na Bahia e em todo o Brasil? Olha, ultimamente eu tenho tido uma agenda muito intensa de palestras. Tenho feito muitas palestras, não somente em Salvador, mas em diversos outros municípios do interior da Bahia. Hoje eu estou aqui em Santo Antônio de Jesus, fiz essa palestra às 15 horas, vou fazer outra às 19. Amanhã eu vou para Santa Maria da Vitória, domingo eu vou para Bom Jesus da Lapa, que fica lá perto. Depois eu vou para Barreiras e lá vou desenvolver um trabalho na região também, onde vou permanecer alguns dias. Então a agenda está muito intensa, depois retorno para Salvador também, onde tem outras atividades, mas é uma correria que nos traz bastante felicidade, porque nos dá a oportunidade de conhecer muitas pessoas, de repassar o pouco conhecimento que a gente adquiriu aí através da nossa prática diária, do nosso estudo, nossas pesquisas, e fazer com que as pessoas consigam mecanismos para resolver os grandes problemas que afligem a nossa nação. E que pese esse corre-corre, ter visitado o seu município ali, o São Felipe? Com certeza é o município onde eu mais vou, né? Porque a Bahia é muito grande, mas São Felipe é um município que fica bastante perto de Salvador e sempre que eu saio para alguma cidade do Recôncavo, São Felipe é parada obrigatória. Agora, às vezes a gente vai até para o outro lado e aí no retorno a gente vai às vezes para a região central da Bahia e aí no retorno para Salvador a gente aproveita para dar uma passada em São Felipe para não perder o vínculo com a terra da gente. E não é só São Felipe não, viu? Conceição do Almeida, Sapeaçu, Cruz das Almas, Dom Macedo Costa, Santo Antônio de Jesus, são cidades com uma cultura muito semelhante e onde a gente tem também diversas pessoas amigas e que nos causa também grande felicidade reencontrar essas pessoas. Então, São Felipe é parte obrigatória desse roteiro.